C27H40O3 ou cipionato de testosterona. Vamos falar hoje sobre esse esteroide anabolizante. Sempre lembrando que esse vídeo é informativo. Existe um jeito certo de você fazer essa utilização, que é com um profissional competente da área. Não seja jumento de estruturar o seu ciclo a partir de um vídeo do YouTube, beleza? Vamos lá. Pessoal, sempre lembrando que se você precisar de um professor, de um tutor para te assessorar na parte do treinamento, elaborar os seus macronutrientes, acesse leandrotwin.com.br. Cogite eu como seu coach, ficaria muito feliz e honrado se merecer essa confiança sua. Valeu! Bom, não podemos começar falando do cipionato da testosterona sem falar da própria testosterona, que é o andrógeno mais anabólico do nosso corpo. Então, a testosterona ela tem características masculinizantes e uma delas é o aumento de massa muscular. Mas, claro que faz outras coisinhas, e é por isso que às vezes implica em colaterais quando você tem uma dose suprafisiológica. É um hormônio natural do nosso corpo, saudável tanto para homens quanto para mulheres em quantidades certas, mas em excesso causa efeitos indesejáveis e interessantes talvez para quem usa, como o efeito estético. Leandro, tudo bem, mas e o que é esse cipionato então? Esse cipionato é um éster adicionado na testosterona para ter uma liberação mais lenta. Então, uma testosterona teria uma meia-vida de 3, 4 horas. Quando a gente adiciona esse éster, ela pode, por exemplo, no caso do cipionato de testosterona, ficar entre algo em torno de 5, 6 a 7 dias como meia-vida. Lembrando que meia-vida é o tempo que leva para ter 50% da concentração da droga no seu organismo. A testosterona ela foi sintetizada. O que isso quer dizer? Ela foi criada de forma sintética em 1935. Então tem bastante tempo, tem bastante estudo sobre. O que se espera com o uso da testosterona? Isso depende da quantidade. Algumas pessoas podem usar o cipionato de testosterona simplesmente para fazer uma reposição. Então a minha produção deveria ser 500, 600 nanogramas por decilitro, no caso de um homem, mas porventura eu fabrico aí mais ou menos 30, 40 nanogramas por decilitro. Então eu posso fazer, vem, quer vir, Floquinhos? Pode vir, vem. Então eu vou fazer a utilização para ficar em mais ou menos 500 nanogramas por decilitro. Meu médico me prescreveu dessa forma. Nesse caso específico, a gente espera só uma vida normal, porque a gente está repondo como se fosse um hormônio da tireoide, entre outros. Porém, fisiculturistas, pessoas que buscam um efeito estético, se comprometem a fazer utilizações suprafisiológicas. A gente sabe que até mais ou menos aí 800 nanogramas por decilitro ainda é considerado uma dosagem fisiológica, que em tese não implica em complicações para a saúde, pelo contrário, qualidade de vida, mas em dosagens acima disso a gente começa a ter efeitos estéticos e danos à saúde, como hipertrofia da próstata, queda de cabelo, cessamento da nossa produção natural de testosterona, o que num contraturno, num período depois, vai implicar em queda de libido, perda de massa muscular. Quando a gente vai subindo mais essa dosagem, cada vez que vamos subindo mais, é normal que o nosso estradiol suba também. E o estradiol alto, ele não necessariamente é um problema quando a sua testosterona ela é alta, porque você tem um hormônio que favorece o ganho de gordura, mas você também tem um hormônio que desfavorece o ganho de gordura e favorece o ganho de massa muscular de forma exógena. Porém, em quantidades um pouco mais altas, pode começar a acontecer retenção de líquido, ginecomastia, pressão alta, acne, entre outros, que são controlados com antiaromatizantes. Então, anastrozol, examistano, tamoxifeno, numa opção menos desejável, já que ele abaixa a insulina como fator de crescimento 1 também, mas ele pode ser utilizado para esses controles de colaterais. Então, quanto maior a sua testosterona, maior o seu estradiol tende a ser e, em determinado momento, isso pode trazer complicações para a sua saúde. Muito comum na utilização de cipionato de testosterona em doses maiores, quando você finaliza o uso, você não tem mais essa testosterona vindo de fora e também não tem a sua de dentro. Então você está num grande problema. E se não fosse tudo, o seu estradiol ainda está bem alto. Por isso que é obrigatório o uso de uma
TPC, uma terapia pós-ciclo, para fazer a recuperação eficiente da sua testosterona natural. Leandro, mas a minha testosterona natural não voltaria de qualquer forma? Voltaria em tese, mas poderia demorar até 6 meses, 1 ano. E nesse período você iria sofrer demais com queda de libidos, transtornos de humor e coisas do tipo. Então por isso que se faz a TPC, para acelerar esse processo. O que, claro, não torna 100% benéfico à saúde. É só o menos pior, a opção menos desejável. Meninas têm que tomar bastante cuidado com a testosterona. Dá para utilizar? Sim, dá para utilizar. Eu já vi relatos de fisiculturistas, no caso até uma americana, que fazia uma utilização aí de quase 500 miligramas por semana, uma quantidade boa, alta até para homem, né? Processos de virilização com a testosterona são muito altos, então mulheres que utilizam um cipionato de testosterona experimentam com facilidade engrossamento da voz, aumento de pelos, hipertrofia do clítoris, entre outros problemas como oleosidade de pele e coisas desagradáveis dessa maneira para qualquer um, mas para as mulheres parece que na nossa sociedade fica ainda mais chato, vamos dizer assim. Homens, qual que é a dosagem que a gente observa, certo? Quando se fala de uma TRT, uma reposição, onde a gente busca um estado normal do nosso corpo, isso depende do quanto o seu corpo produz. A gente observa aí que mais ou menos 200 miligramas a cada 2 semanas, a cada 3 semanas. Então, entre 10 e 20 dias, mais ou menos, uma aplicação de 200 miligramas é bastante observado. Lembrando que isso depende de monitoramento, né? Os endócrinos que prescrevem assim fazem um monitoramento da testosterona para descobrir a dose ideal para cada paciente, certo? Essa é a conduta correta, pelo menos na minha leiga visão, que eu não tenho formação em medicina, mas eu gosto de ler bastante. Quando a gente fala de um uso esportivo, estética, buscando ganho de força, que tem ganho de força, ganho de volume muscular, ganho de desempenho atlético, a gente vai partir de 200 miligramas por semana para cima. Então 200 miligramas por semana seria o mínimo, o que já te traria uma dose suprafisiológica. 1.100 nanogramas por decilitro, falando de uma média populacional observada. Mas tem dosagens maiores, claro. Então você vê em relatos de fóruns, principalmente, fóruns de Facebook, fóruns no geral, de homens utilizando 500 miligramas por semana, uma dosagem bastante padrão, entre aspas, né? Fisiculturistas, 750, 1 grama por semana. Lembrando sempre que quanto maior a dose, maior os colaterais e não necessariamente maior os resultados, porque isso vai depender dos seus receptores androgênicos. Se todos eles já estiverem saturados, já estiverem utilizados, aquela dosagem a mais, basicamente falando, só vai criar colateral, só vai criar problema. Um fisiculturista tem uma quantidade de massa muscular muito maior, uma experiência com drogas muito maior, então ele tem mais receptores androgênicos, o que permite uma dose maior que para ele é justificável. Então a gente observa aí 1 grama até mais, dependendo da loucura de cada um. Claro, não estou desmerecendo nenhum atleta, pelo contrário, adoro o esporte, mas claro, a gente está falando de um uso muito acentuado que com certeza vai trazer complicação para a saúde, mas é o preço que ele paga para dar o show para a gente. Então, meus amigos, parabéns, vocês comprometem a saúde de vocês para dar um show para a gente que é telespectador. Obrigado por essa oportunidade e tenham um juízo. Acho que nenhum prestígio ao esporte vale mais do que a sua própria vida, né? Então não morra, meu amigo, eu quero que você fique vivo. Se não fosse o suficiente, né, essa alta conversão ao estradiol, lembrando que é dose dependente, o E2, você também vai experimentar uma conversão acentuada a dihidrotestosterona, DHT. E isso pode causar algumas implicações prostáticas e também capilares. Então você sim pode experimentar uma perda de cabelo e uma hipertrofia da próstata com cipionato de testosterona. Ela é bastante semelhante também ao enantato de testosterona. Algumas pessoas defendem que testosterona é testosterona, não importando o seu éster, mas particularmente eu observo na prática, né, de alunos meus que fizeram utilização de cipionato de testosterona com orientação médica, sempre lembrando, existe um jeito certo de se fazer, nada do que eu estou falando aqui é ilegal, certo? Existe uma maneira correta, procure esse profissional. O cipionato de testosterona, ele se mostra um pouquinho mais de retenção de líquidos do que o propionato de testosterona, por exemplo, certo? Uma coisa que eu observo na prática. Então, o cipionato de testosterona em doses altas, ele
vamos dizer que ele casa melhor com um bulk. Em doses baixas, não causa tanta retenção de líquido, porque essa retenção também parece ser dose dependente, e pode ser utilizado em cutting também, certo? Mulheres, realmente é contraindicado o uso da testosterona, a menos que busque uma performance esportiva muito grande ou tenha algum problema específico dela, e claro, vai usar para fazer uma reposição ou algo do tipo. Se observa bastante também pessoas achando que estão fazendo uma TRT, quando na verdade estão fazendo um crazy. Muito importante diferenciar, já fiz vídeo sobre isso. Procura TRT, crazy, lendo Twin, que você vai entender. Essas pessoas que fazem crazy acham que estão tomando a testosterona, estão controlando o estradiol, mantendo um perfil lipídico razoável e tá tudo certo, pressão arterial ok. Muitas pessoas que fazem a utilização constante do cipionato de testosterona não fazem o monitoramento dos hematócritos, certo? Que são os glóbulos vermelhos da nossa corrente sanguínea, baseado no volume total do nosso sangue. Então, se você tem muitos deles, isso causa problemas à sua saúde. E para abaixar, normalmente é utilizada a intervenção da sangria. Então, fica de olho nisso, isso é muito importante. É uma dica que eu não vejo o pessoal dando com frequência. Beleza? Pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, já sabe o que fazer. Não sou mendigo de like, mas gosto de lembrar que me sinto bem quando vocês interagem. Qual o próximo esteroide anabolizante eu devo fazer o perfil? Escreva aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.